Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Larissa e faço parte do grupo PET da Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Pelotas. Antes de começar, gostaria de lembrar que se vocês gostarem desse vídeo, peço que deem like e se inscrevam no nosso canal. Estou trazendo uma resolução de um exercício do capítulo 1, Introdução, Definição e Propriedade dos Fluidos, do livro do Franco Brunetti, da disciplina de Mecânica dos Fluidos. Esse é o exercício número 1.18. E o enunciado diz: ar escoa ao longo de uma tubulação. Em uma seção 1, a pressão 1 de 200.000 newtons por metro quadrado absoluto e temperatura 1, 50 graus Celsius. Em uma seção 2, pressão em 2, 150.000 newtons por metro quadrado absoluta e temperatura 2, 20 graus Celsius. Determinar a variação percentual da massa específica, de 1 para 2. Então, vamos desenhar uma tubulação para que a gente possa visualizar melhor. Então, vamos colocar aqui a nossa seção 1 e aqui a nossa seção 2, onde teremos os dados de pressão em 1, 200.000 newtons por metro quadrado, temperatura 1, 50 graus, a pressão no ponto 2, de 150.000 newtons por metro quadrado, e temperatura 2, de 20 graus Celsius. Como vamos trabalhar no sistema internacional, vamos passar essa temperatura para Kelvin, onde basta somarmos o valor de 273. Então, a temperatura 1 terá um valor de 323 Kelvin e a temperatura 2, um valor de 293 Kelvin. Para começarmos a resolver esse exercício, devemos saber que quando o fluido não puder ser considerado incompressível e, ao mesmo tempo, houver efeitos térmicos, haverá necessidade de determinar as variações da massa específica em função da pressão e da temperatura. Essas variações elas obedecem, no caso dos gases, às leis denominadas equações de estado. Para as finalidades desse desenvolvimento, sempre que for necessário, o gás envolvido será suposto como um gás perfeito, que vai obedecer à equação de estado. Massa específica igual a pressão sobre a constante R, que vai ser, nesse caso, depende do gás, que aí, como nesse caso é o ar, o nosso R terá um valor de 287 metros quadrados por segundo ao quadrado Kelvin, multiplicados pela temperatura absoluta. Por isso, precisamos da nossa temperatura em Kelvin. Como o ar não é considerado um fluido incompressível, e o ar, como sendo um gás, ele é um fluido compressível, ou seja, a sua densidade pode mudar com a pressão, que é diferente da água, por exemplo, que a água pode ser considerada um fluido incompressível, porque a sua massa não vai mudar com a pressão. Então, vamos calcular a nossa massa específica na nossa seção 1, onde o valor da pressão em 1 é de 200.000 Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é Pascal, é a mesma coisa. E abrindo a unidade de Newton, temos que Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, como temos essa variação do Newton aqui, eu só coloquei aqui e deixei o metro quadrado aqui embaixo. Como isso aqui é uma divisão de frações, eu inverti a segunda fração, onde podemos cortar esse metro aqui, onde ficaremos com quilograma por metro vezes segundo ao quadrado. Então, por isso que essa unidade foi substituída de Pascal para quilograma por metro vezes segundo ao quadrado. Dividido aqui pela nossa constante R, de 287, multiplicados pela nossa temperatura, tudo na seção 1. Então, podemos cortar esse segundo com esse segundo, a temperatura, Kelvin com Kelvin, e calculando essa equação, temos que a nossa massa específica na seção 1 é de 2,157 kg por metro cúbico.
Agora, calculando na seção 2, basta aplicarmos a mesma fórmula, onde o valor da pressão na seção 2 é de 150.000 quilogramas por metro vezes segundo ao quadrado. Aqui faremos esse mesmo jogo de unidades e aqui estaremos dividindo por 287 multiplicados pela temperatura na seção 2, que tem um valor de 293 Kelvin. Vamos cortar as mesmas unidades, onde teremos que a massa específica na seção 2 tem um valor de 1,784 kg por metro cúbico. Agora que calculamos os valores da nossa massa específica no ponto 1 e no ponto 2, o enunciado pede para determinar a variação percentual. Ou seja, como faremos isso? A variação percentual de 1 para 2. Portanto, a fórmula ficará massa específica em 1 menos a massa específica em 2, dividido pela massa específica em 1, que é o quanto variou no começo. Se o enunciado pedisse de 2 para 1, faria o contrário, ficando P2 menos P1 divididos por P2. Então, é importante a ordem para a relação de variação que o enunciado está pedindo, que é de um ponto para o outro. Então, basta substituirmos o valor nessa fórmula e vamos multiplicar por 100 para ter esse valor em percentual, onde fazendo 2,157 menos 1,784 divididos por 2,157 e multiplicando por 100, teremos uma variação percentual de 17,3%. Então, esse é o resultado para o exercício 1.18 do livro do Franco Brunetti. Então, se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que curtam, compartilhem. Obrigado pela atenção e até a próxima!